Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aí um corte, uma reação do programa Jogo Aberto, tá bom? A gente vai estar vendo aí o que a Renata Fã, juntamente com os outros comentaristas, o Cicinho, o Edu Dracena, o Ronaldo, eles vão estar trazendo aí informações a respeito do Mengão, que joga hoje às 21h30 contra o Vasco. Flamengo que vai estar lá chegando, né, com força total, time titular vai estar entrando em ação, né? E a gente vai acompanhar tudo isso aqui no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, só clicar no botãozinho aí embaixo, deixem um like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A noite desta quarta-feira reserva o primeiro clássico desta edição do Campeonato Carioca. No Maracanã, a partir das 9h30 da noite, Flamengo e Vasco se enfrentam vivendo momentos distintos. Enquanto o rubro-negro quer vencer a primeira na temporada, o Gigante da Colina quer manter a invencibilidade. Do lado rubro-negro, a pressão por um resultado positivo é tão grande que foi necessário mudar o planejamento previamente definido para tentar corrigir a rota. Em uma reunião realizada na última tarde no Ninho do Urubu, o presidente Luiz Eduardo Batista determinou que o time principal deveria ser escolhido por conta dos maus resultados no estadual. O Fla é o lanterna do seu grupo, com apenas um ponto conquistado. E se o campeonato terminasse hoje, seria necessário atuar em um quadrangular para evitar o rebaixamento, além de ter 2 datas a mais no calendário. Por isso, o Flamengo, que entra em campo logo mais, deve ter Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Do lado do Vasco, a baixa fica por conta do atacante Ryan. A negociação com o Bournemouth da Inglaterra avançou e o jovem não joga mais pelo Cruz Maltino. Agora, resta apenas a assinatura do novo contrato. Os valores finais giram em torno de 35 milhões de euros. E a vontade do atleta falou mais alto. O Vasco fica com 70% deste valor, cerca de 25 milhões de euros, 150 milhões de reais. Com isso, o Gigante da Colina deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David ou GB. Invicto na temporada, o Vasco deseja melhorar o retrospecto diante do rival. A última vitória diante do Fla foi ainda em 2023, também pelo Campeonato Carioca. Agora sim quero falar com vocês, porque é briga de gente grande, não deu certo. O Flamengo tentou fazer essa alternativa, já que foi para o Mundial, final do ano, precisava dar uma folga, fazer uma pré-temporada mais... Imagine poder criar o que quiser, só... Que tem uma baixa considerável, o Bournemouth da Inglaterra negociando com o Vasco para levar o Ryan, que é um jogador que todo mundo está de olho e deve estar se transferindo. Então eu pergunto para vocês, tem favorito para hoje? Tem, Rona? Favorito? É. Se for o time completo do Flamengo, é o Flamengo. Não tem como. Agora, não tem como dizer que o Flamengo começou a temporada mal, errado. O planejamento foi esse. Eu acho que o treinamento que era também para a equipe principal, ele foi feito em 2 semanas, que é o tempo ideal. São 15 dias aí, se você for olhar na tabelinha aí, 15 dias para você trabalhar bem com essa turma. Então não tem como reclamar. E ele também pode observar a molecada. Aí você vai olhar a tabela, tá lá embaixo, mas não condiz com o que é o Flamengo. Então é só ter calma que hoje, e o Vasco tem que jogar a vida hoje. Senão perde de muito. Eu tava olhando essas prévias dos dois lados, é bem interessante. A gente não sabe que time exatamente o Flamengo vai levar a campo, mas tem hoje bastante opções para o Felipe Luiz, para ele poder fazer a estreia desses titulares. Cicinho, o Flamengo precisa do resultado. Claro que o Vasco também está de olho na competição, mas o Flamengo quer evitar esse quadrangular, ter que, de repente, jogar mais partidas. Então, agora é vencer ou vencer. O Flamengo entra em campo exatamente para tentar eliminar um grande problema, né? Que seria jogos a mais. Talvez não, né? Com certeza o que não estava no script
do técnico e da diretoria era o quê? Eram os resultados negativos, como aconteceu. Pelo menos o Flamengo pontuar melhor, né? E descobrir algum jogador em condições de estar ainda mais auxiliando no elenco. Não foi o que viu pelo desempenho dos atletas. Mas assim, o Flamengo entra como favorito, mas do outro lado tem o Vasco. E o Vasco sempre é uma pedra no sapato do Flamengo. Então, é uma grande possibilidade do Vasco trazer uma grande preocupação para o Flamengo, mas em contrapartida vai pegar um Flamengo motivado para tentar sair dessa situação. Então, acredito que a expectativa vai ser de um grande jogo, mas o favoritismo ainda é do Flamengo. Olha, e no Campeonato Carioca, mudança de planos, hein? Flamengo que tinha um planejamento de usar o time sub-20 até a próxima rodada, que vai ser o clássico contra o Fluminense. Então seriam 4 jogos com o time sub-20 e titulares, ou uma boa parte dos titulares, contra o Fluminense. Só que o plano deu errado, porque o sub-20 não ganhou de ninguém, empatou apenas um jogo, está lá em último lugar no campeonato, está meio ameaçado de ter que jogar um rebolo para não ser rebaixado. Não vai ser rebaixado, mas seriam mais jogos ainda. Olha aí a classificação do campeonato. O Flamengo está lá em último lugar, com 1 ponto apenas, 1 empate e 2 derrotas. Ainda tem bastante campeonato pela frente e tal. Só que aí o BAP entrou em ação. E aí decidiu, olha, não, o jogo contra o Vasco, vão jogar os titulares. Mauro, como isso caiu no departamento de futebol, todo mundo falou, bom, vamos embora, é isso mesmo, tem que ser, vamos encarar o Vasco. E se isso é o melhor que você entende para o Flamengo nesse momento? Eles não gostaram, não. O que eu ouvi. O departamento de futebol não gostou, nem um pouco. Nem um pouco. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, tá? Eu vou tentar traduzir aqui, sem aspas, tá? Não é que fulano falou, outro disse não. Foi montada uma programação. Essa programação previa os jogadores do Sub-20 fazendo 3 jogos. Quando o jogo Flamengo e Corinthians é marcado para 1º de fevereiro, lembra que esse jogo ficou meio à deriva, não tinha data? A partida contra a Portuguesa, que seria dia 31 de janeiro, que já seria com jogadores profissionais, ela foi antecipada para o dia 11. Automaticamente, o Flamengo passou a ter, não 3, mas 4 jogos com o Sub-20. Isso aí já piorou. Aí não é culpa de ninguém, aí é questão do calendário, né? Mas foi mantida a programação. Nenhum ajuste foi feito, segue a programação. O Sub-20 foi mal, nos 3 jogos. E tem mais um, porque na verdade eram 3, passou a ser 4, porque esse jogo foi antecipado. E quando foi antecipado para o dia 11, qual era o time que podia colocar em campo? Só tinha esse. Os caras estavam de férias, voltaram dia 12. E voltaram 6 dias antes de completar 30 dias de férias. Os jogadores voltaram antes, é bom frisar isso. A ideia era manter. A ideia do departamento de futebol era manter, era não mexer na programação. Inclusive, havia dentro do futebol do Flamengo gente com o seguinte raciocínio. Tudo bem, é ruim cair não são aspas, tá? Estou só traduzindo tal que eu já ouvi. Digamos, caiu para o Torneio da Morte. O que é o Torneio da Morte? Seria o Flamengo e mais 3 times daquela classificação, os piores, né? 5º, 6º de um grupo, 5º, 6º do outro grupo, jogando mata-mata. Hoje seria Sampaio Corrêa, Portuguesa, Maricá e Flamengo, se fosse hoje. Então, os 4 jogando ida e volta, torneio quadrangular. O último vai para a 2ª divisão. São 6 jogos. Aumenta o número de jogos. Põe o Sub-20. Se o Sub-20 está perdendo agora, quem garante que não vai perder também nesse torneio e ser rebaixado? Aí criou-se um problema. Não, então põe um profissional. Aí você prejudica os jogos do brasileiro, que vão estar rolando paralelamente até Recopa Sul-Americana, porque você vai pegar o time reserva. O banco inteiro vai ter que jogar. Aí tem um titular machucado, o reserva imediato vai ter que jogar. Isso já criaria um problema. Ou você vai ter que ficar misturando com a base. Enfim, surgiu esse pepino. Quem criou quem desenvolveu esse planejamento foi o departamento de futebol. Então, na visão do presidente, pelo que eu entendi, ele não me falou isso, tá? Mas pelo que eu entendi, falando com as pessoas, vocês fizeram o planejamento. Se não deu errado, vocês têm que trazer uma solução. Isso aqui não pode ficar assim. E nisso eu acho que ele está certo. O Flamengo não pode jogar esse torneio. O Flamengo tem que escapar desse torneio. Eu acho que o mais razoável é usar a base e alguns jogadores. É claro, você tem ali um grupo de 20 e tantos jogadores. Tem gente que não tem a menor condição de entrar em campo. Alguns jogadores talvez já tenham condições um pouco melhores. Alguns são caras muito importantes, Jorginho, Arrascaeta, que eu acho que não podem entrar no jogo desse, com tão pouco tempo. Jorginho pela idade, Arrascaeta pelo histórico de lesões. Mas outros jogadores que são mais, digamos, mais saudáveis e mais jovens, talvez possam jogar. Então tem que avaliar a condição de cada um e ver, eu posso contar com esses 6 caras aqui, por exemplo, e mais a base. Você já põe um time mais encorpado. Pode até perder para o Vasco, mas você tem uma chance. Com o Sub-20 que venha jogando, a chance de perder para o Vasco até por um placar elástico, ela é real.
não adianta tapar o sol com a peneira. E aí tem uma outra questão que envolve, acho que o departamento de futebol. Foi colocado nas mãos do técnico do Sub-20, Bruno Pivetti, a missão de comandar o time. Eu acho que o time não foi bem e também houve erros da comissão técnica. Time tentando pressionar alto, tentando propor jogo, não tem condição, gente. Jogando, ele mesmo falava depois do jogo, não, o meu time tem a média de idade de 18 anos. Você está jogando contra times profissionais, jogadores maduros. O Volta Redonda, que fez 3-0 no Flamengo no sábado, e ainda teve uma expulsão com poucos minutos de jogo, o Flamengo, esse time há pouco tempo, há poucas semanas, estava jogando contra o Novo Horizontino, que goleou o Palmeiras. Estava jogando contra o Coritiba, o Atlético, o Chapecoense e o Remo, que subiram e vão jogar com o Flamengo esse ano no Brasileiro. Estava jogando em Série B, foi rebaixado, mas tá. Então você está falando de um time com jogadores mais maduros, contra garotos de 18 anos. Uma coisa é um garoto ou dois num time de gente grande. A outra é um time só de meninos, com um técnico sem vivência nesse tipo de confronto também, sem experiência, treinando um Flamengo. Então, o time é o sub-20, gente, mas o campeonato é profissional. Então, eu acho que a comissão técnica, Felipe Luiz, o Boto, que é um dirigente com viés técnico, digamos assim, eles tinham que ter participado mais de perto desse trabalho. Até, assim, na minha opinião, assim, determinando até a estratégia. Pivete, você vai trabalhar assim. Esse jogo contra o Bangu, você não pode jogar dessa maneira. Tem que jogar assim, 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 porque eles são assim, 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 assim. Já estudamos o adversário. Tem que ter a participação. O Felipe Luiz, ele pode dar treino profissional e, ao mesmo tempo, poderia coordenar esse trabalho. Não sei se ele o fez. Me parece que não. Me parece que não. Não tenho essa informação. Se fez, errou junto. Porque o Flamengo foi até ingênuo. E até uma pessoa de dentro do clube, eu conversando na semana, admitiu. Eu acho que, de fato, a estratégia não foi a melhor. Nos 3 jogos. Gente, o Flamengo ficou tomando contra-ataque, cara. Pô, você está jogando com um time de garotos, tem que jogar mais cauteloso, organizado, pouco espaço, jogar em transição, velocidade, tentar, de alguma forma, ser competitivo. Não foi, né? E nos 3 jogos, você pega o jogo da Portuguesa, o Alacian, que foi vendido, perdeu 2 gols feitos. Se faz os gols ali, de repente, no primeiro tempo, o jogo poderia ter outro rumo. Gols feitos, esse que ele perdeu. O cara mais experiente daquele time ali, mas um jovem ainda. Contra o Bangu, os 2 gols no começo, gols do Bangu de bolas perdidas. Uma, o menino Lucas Vieira perdeu a bola, ficou reclamando uma falta que não houve, que é esse vício do futebol brasileiro. Querem falta toda, o cara não deu, não foi nada. Gol do Bangu. O segundo, o Daniel Salles, lateral direito, foi fazer uma graça na saída de bola, perdeu a bola, gol do Garrincha Etiano com SH, né, 2-0. Aí ficou correndo atrás do resultado. E contra o Volta Redonda, expulsão cedo do Carbone, e o time tomando contra-golpe, exposto demais, tomou 3, teve um gol anulado ainda, poderia ter sido 4. Tipo o Palmeiras ontem, foi um negócio assim, vergonhoso. A diferença é que era um time só com garotos, né? Então, criou essa situação. Eu acho que colocar todo mundo uma temeridade. Mas o que for possível com a base, eu acho que seria uma solução de emergência. Não sabemos ainda quem vai jogar, que a decisão vai ser da comissão técnica, que hoje, pelo menos ontem a informação era essa, avaliaria com mais, digamos, cuidado e mais informações as condições dos jogadores para definir quem é que vai para o jogo contra o Vasco. E o Vasco vai completo, o Vasco poupou os seus titulares no fim de semana, então talvez não tenha um jogador ou outro por alguma razão, mas todo mundo descansou contra o Nova Iguaçu para jogar contra o Flamengo na noite de hoje. O Flamengo tem 1 ponto, o líder tem 4. Quer dizer, uma vitória muda tudo, você já sai ali do buraco, já fica ali no bolo, tem que ficar pelo menos em 4º. E aí se você joga a fase de quarta de final, isso fica bem louco. Se você se classifica, né, você faz no máximo 4 jogos para ser campeão. Se você é eliminado, tu tem que fazer obrigatoriamente 6 jogos para não ser rebaixado. Exato. Olha que doideira. É louco. E se você for para ficar em 4º lugar, vai para a quarta de final, aí tem um cruzamento, né? É um jogo único. Semifinal tem 2 jogos, final tem 1 jogo. Se você perde na quarta de final, você está eliminado. Você faz só mais um jogo. Mas aí tem a Taça Rio. Aí não tem rebaixamento, você pode botar o Sub-20. Pode perder o jogo, não tem problema nenhum. Taça Rio, não quero Taça Rio. Joga com o Sub-20. Então ficar em 4º é fundamental. Essa foi a pauta ontem dessa reunião. E eu acho que o presidente do clube só tem que ir no CT quando tem um pepino ou para dar parabéns, que os caras estão indo muito bem. Eu acho que ontem ele teve que se envolver sim. Teve que se envolver sim. E aí foi uma situação do tipo, olha, o Flamengo, a instituição, o Flamengo não pode passar por isso aqui, cara. Vocês criaram o planejamento, confiaram no Sub-20, confiaram no técnico, confiaram na comissão técnica do Sub-20, representando o profissional. Não deu certo, temos que encontrar uma solução. Eu só acho que colocar todo mundo é uma loucura. Mas tem que tentar um time mesclado que consiga competir. Porque o time Sub-20, tomando por base os 3 jogos, gente, dificilmente não perderia para o Vasco. Agora, a sensação, Danilo, é de... O plano era bom, mas a execução foi ruim, né? Não, totalmente. Exatamente, eu estava pensando nisso, porque é totalmente compreensível o plano. Quando você vê, se o time voltou dia 12
porque estava jogando com o PSG até o final da temporada. Então, assim, é totalmente compreensível que o Flamengo tenha feito, mas o resultado foi muito ruim. E a gente estava falando agora há pouco sobre as dificuldades do calendário para o Palmeiras, e o 4-0 é um dos limites que você pode ali passar, mesmo com todas as dificuldades. E no caso do Flamengo, jogando com o time sub-20, se tivesse ali, como a fórmula não existe, você ser desclassificado assim, né? Os 4 vão passar de qualquer jeito, então você tem que ficar pelo menos em quarto. Esse é o limite. Ser rebaixado, aliás, jogar o torneio da morte não existe. Ser rebaixado, então, fora de cogitação para mim, não tem como. Então eu acho que também o BAP agiu certo agora, ao entrar na rota e falar, não, desculpa, vocês vão ter que jogar. Embora a gente tenha que aqui falar, com todas as dificuldades, não significa, não tem garantia, né, que você vai jogar, o Flamengo vai jogar e vai ganhar, porque o Flamengo está treinando há 9 dias com esses jogadores, alguns não têm condição, então aumenta a possibilidade de o Flamengo fazer um jogo bom por conta da qualidade do seu elenco, mas garantia, não. O Vasco, como a gente estava falando no posse, poupou no final de semana, não vai ter o Ryan, porque já encaminhou a sua saída, é um desfalque importante para a partida, pela qualidade que ele tem, pelo que ele representa para o Vasco. Vai ser um jogo interessante. Agora, para mim, acerta a diretoria do Flamengo ao mudar a rota, porque não dá para você simplesmente se abraçar num plano que estava sendo feito e você está vendo que está indo para a ribanceira. Não dá. Tem que fazer alguma coisa. Acho que a diretoria do Flamengo acertou ao intervir. Olha, a audiência muito brutal, hein, Danilo? E chegamos a... Então, nação, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí algumas informações a respeito do Mengão, né? O Flamengo que vai jogar hoje às 21h30 contra o Vasco lá no Maraca. E vai estar com o time titular, né? Felipe Luiz volta, né, a comandar o time, né? E traz também aí força máxima, né? O Flamengo vai chegar aí para o clássico contra o Vasco com força total, né? O BAP, ele entrou em ação, o presidente do Flamengo, né? Decidiu, né? Ele optou porque o Flamengo jogasse, né, com o time titular, visto que o time sub-20 não vinha fazendo uma boa campanha, né, no Campeonato Carioca. O Flamengo ainda não tinha vencido e corria o risco até mesmo de estar caindo, né, para a segunda divisão do Carioca. E aí o time titular hoje vai estar entrando em ação às 21h30, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do vídeo. Peço que, por favor, se inscrevam no canal se você ainda não fez isso. Deixe um like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.